Olá, amigos da veterinária. Eu sou o Wagner e, juntamente com meus colegas do Grupo 5, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de processos biológicos. Vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso. Em 1996, João Manuel Chapman Cordeiro já dizia: o sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar o desenvolvimento. O sistema nervoso está distribuído no organismo em sistema nervoso central, que tem como principais organismos encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. As suas funções básicas são integradora, sensorial, motora e adaptativa. Função integradora: coordena os órgãos como os pulmões, o coração, rins e o controle da pressão arterial. Funções sensorial: são sensações gerais e especiais. Exemplo, a visão que recebe e identifica condições externas. Função motora: são as contrações musculares voluntárias ou involuntárias que os animais recebem. Funções adaptativas: é a adaptação do animal ao meio que vive. O neurônio são as células que compõem o tecido nervoso, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos, e é formada pelas seguintes estruturas: o núcleo, onde estão presentes as organelas, os dendritos, que recebem os estímulos, o corpo celular, que é o centro metabólico do neurônio, juntamente com os dendritos, recebem os impulsos. As células de Schwann, que se encontram no axônio, são responsáveis pela produção da bainha de mielina, que envolve parte do neurônio para que seja possível que o impulso siga adiante. O terminamento do axônio é o local que ocorre a comunicação com outras células. O nódulo de Ranvier são os espaços contínuos entre a bainha de mielina para que o estímulo percorra de maneira saltada, aumentando sua velocidade. E, por fim, o axônio é todo o prolongamento do neurônio, caminho percorrido pelo estímulo nervoso até o terminamento. Vamos falar agora da excitabilidade dos neurônios. A excitabilidade também é conhecida como irritabilidade. É a capacidade que permite ao neurônio responder a estímulos internos ou externos e convertê-los em um impulso nervoso. A irritabilidade não é uma resposta, mas a propriedade que torna ela a célula apta a responder. Se não ocorrer a excitabilidade, não ocorre a transmissão do impulso nervoso para as demais células. Se o neurônio foi excitado, ele recebe, conduz e propaga o estímulo para as demais células. O neurônio também recebe o estímulo nervoso através dos dendritos. Entra no meio do corpo celular, passa por todo o corpo celular e chega ao axônio, que por sua vez conduz o impulso em direção às extremidades, ou seja, para longe do corpo celular. O impulso nervoso é conhecido por potencial de ação. O potencial de ação: sinal elétrico muito rápido e de natureza digital, conferindo ao neurônio a capacidade de transmitir a informação, já que o número de sinais emitidos em cada momento pode ser variado, sendo externo ou interno ao neurônio, ocorrendo a despolarização e repolarização, obedecendo à lei do tudo ou nada. A lei do tudo ou nada se resume a que os neurônios são ativados ou não são ativados, ou seja, não existe uma intensidade, não há excitação maior ou menor. A despolarização é a súbita abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, permitindo o movimento deste íon para dentro do neurônio. Após isso, ocorre a inativação dos canais. A repolarização é a abertura tardia dos canais de potássio, permitindo o movimento deste íon para fora do neurônio,
restaurando a polarização para níveis de repouso, ocorrendo o período refratário, que é o período em que o neurônio fica inexcitável ou hiperpolarizado. Temos dois tipos de período refratário, o absoluto e o relativo. O absoluto representa o momento em que a célula não consegue receber um segundo estímulo. Já o período refratário relativo, esse momento representa uma pequena parcela do potencial de ação, e durante esse período, a célula poderá receber um segundo estímulo e responder ao mesmo. Assim, sua intensidade deverá ser maior, pois a célula será hiperpolarizada e mais distante de atingir o seu limiar de excitação. Esse limiar de excitação é basicamente a carga elétrica negativa necessária para polarizar uma fibra nervosa, permitindo que o tecido mude o seu potencial e respondendo ao estímulo através dos neurotransmissores. O impulso nervoso é chamado de saltatório, pois ele não consegue passar nos locais em que há presença da bainha de mielina, uma substância isolante encontrada em alguns neurônios. Nessas células nervosas, o impulso só passa nos nódulos de Ranvier, saltando de nódulo para nódulo. Os neurotransmissores são compostos químicos produzidos pelos neurônios e comunicados pelas sinapses, os quais são responsáveis por transmitir as informações necessárias para diversas partes do corpo. Nós podemos classificar os neurotransmissores em dois tipos: excitatórios, neurônios que provocam a despolarização da membrana pós-sináptica, e os inibitórios, neurônios que promovem a hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Eu, Valentine, vou falar sobre os tipos de neurotransmissores. Foram identificados cerca de 60 neurotransmissores que estão divididos em 4 categorias: peptídeos, aminas biogênicas, aminoácidos e outros. Dentro de aminas biogênicas temos colinas e monoaminas. Dentro de colinas temos acetilcolina e de monoaminas temos histamina, catecolaminas, serotonina. Dentro de catecolaminas temos dopamina, adrenalina e noradrenalina. Cada um desses neurotransmissores estão ligados a sentidos e sentimentos diferentes, como humor, calmante, memória, prazer e etc. Sobre o mau funcionamento dos neurotransmissores, podemos afirmar que podem gerar doenças, pois o mau funcionamento inclui a fabricação insuficiente de um neurotransmissor, causando, por exemplo, a depressão, ou fabricando em excesso, causando esquizofrenia. Eles também podem ser desativados por enzimas e reabsorvidos muito rapidamente, causando outras doenças. Sinapses são zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios. Existem dois tipos de sinapses: a química, que o neurônio pré-sináptico libera substâncias químicas, neurotransmissores que atravessam a fenda sináptica e se ligam aos receptores das células pós-sinápticas elétricas. E as sinapses elétricas, correntes iônicas, passam diretamente pelas junções comunicantes até chegarem às outras células, enquanto que nas sinapses químicas as transmissões ocorrem através dos neurotransmissores. Sinapse é a região localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores, mediadores químicos, transmitindo o impulso nervoso de um neurônio ao outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neural. Os neurônios fazem a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Isso acontece através de sinais elétricos. Os impulsos elétricos percorrem toda a extensão do neurônio, indo do corpo celular aos axônios, mas não podem passar de um neurônio ao outro. O espaço entre as membranas da célula é chamado de fenda sináptica. A membrana do axônio que gera o sinal e libera as vesículas na fenda é chamada de pré-sináptica, enquanto que a membrana que recebe o estímulo através dos neurotransmissores é chamada de pós-sináptica. Sinapses químicas. Essas sinapses iniciam no terminal do axônio, uma região um pouco mais alargada formando um botão da célula pré-sináptica.
As vesículas contendo neurotransmissores são liberadas nas fendas sinápticas e reconhecidas por receptores químicos. Se fundem com a membrana e liberam o seu conteúdo. A ligação química entre o neurotransmissor e o receptor do neurônio seguinte gera mudanças que irão fazer com que o sinal elétrico seja transmitido. E por fim, a sinapse. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. O conhecimento a nós, a sabedoria de ensinar a professora Ludmila, aos colegas a dedicação e o trabalho em equipe, e ao meu filho Adriano Carlos agradeço pela edição.